Ao chegar no local e apaziguar o princípio de incêndio, os agentes encontraram uma mala e quando o sargento dos bombeiros abriu o objeto, verificou que dentro da mala havia um torso humano. Foi iniciado o protocolo de crimes violentos. O homicídio foi notificado às autoridades competentes e a polícia científica passou a fazer buscas dentro do depósito. A mala foi encontrada perto de uma escada e como o depósito era grande, com 3 andares, qualquer coisa encontrada poderia ser útil para as investigações. O corpo estava coberto com uma substância branca e densa. A região do peitoral estava com marcas de corte, como se seios tivessem sido arrancados. Por isso, suspeitou-se que o torso era de uma mulher. Além da decapitação, as pernas e os braços haviam sido arrancados e não havia sinais de que estivessem naquele local. Junto da mala havia uma substância marrom com forte odor, identificada posteriormente como o líquido do corpo em decomposição. Próximo à mala também havia uma faca com cabo de madeira, além de 2 galões de soda cáustica e uma pequena lixeira. No local onde se iniciou o incêndio foi encontrado um pingente prateado em formato de coração e uma substância gelatinosa que parecia próteses de silicone. A perícia também percebeu que uma das rodinhas estava mais destroçada, devido ao peso do conteúdo que havia dentro da mala. Com isso, foi possível ligar a rodinha a marcas que foram encontradas no chão, próximas de onde o objeto foi encontrado, levando à conclusão de que a mala havia sido arrastada até o local. Posteriormente, foram coletadas amostras de DNA da maleta para se tentar conseguir alguma pista que pudesse ajudar. Foi interrogada a pessoa que ligou para os bombeiros, que era o zelador de um prédio vizinho. O homem disse que por volta das 13 horas viu um rapaz fechando o depósito e notou a fumaça saindo do local. Ao questionar o rapaz sobre esta fumaça, ele afirmou que era por conta de um pallet que estava sendo soldado, mas que o problema já estava resolvido. O zelador afirmou ser uma pessoa de cabelos pretos, com cerca de 40 anos e aproximadamente 1,70 m de altura. Mais tarde, o proprietário do imóvel também foi convocado para depor. Ele disse que o depósito havia sido alugado por um homem chamado César, no nome de uma empresa de restaurantes chamada Delic Experience. Os sócios que administravam a empresa com César foram questionados, mas nenhum deles conseguiu contato direto com o cozinheiro. A única notícia que tinham é de que recentemente César estava em um relacionamento com uma jovem hondurenha, chamada Heidi. Foi identificado que a garota morava com a mãe em Madrid e quando a mãe foi abordada, relatou que a jovem estaria junto com o namorado César. Como até então as autoridades não tinham certeza da identidade do corpo encontrado dentro da mala, preferiram não revelar a situação para a Glória, mãe de Heidi. Com isso, a mãe se mostrou bastante nervosa, questionando qualquer pergunta que os policiais faziam a ela. Por que querem saber da minha filha? O que querem com ela? Ela fez algo? A polícia, então, pediu uma escova de dentes de Heidi, o que foi negado pela mãe. Posteriormente, Glória disse que tinha medo de que a filha tivesse feito algo e que pudessem deportá-la, já que ela não tinha os documentos necessários para estar no país. A mãe esperou alguns dias para poder prestar queixa sobre o desaparecimento da filha, já que pensava que ela estaria com César, mesmo não conseguindo contato com nenhum dos dois. Assim, iniciaram-se as investigações ligadas ao corpo encontrado e ao desaparecimento de César e de Heidi. Uma das teorias levantadas pela polícia foi de que, por conta das dívidas que o casal havia acumulado, Heidi e César teriam ido embora e sumido para não arcar com os pagamentos. Em setembro de 2018, um mês após o desaparecimento dos dois, a 6ª Divisão de Homicídios fez uma busca no que seria a última casa em que o cozinheiro e a garçonete haviam estado. Lá encontraram diversas chaves e alguns aparelhos de celular, mas nenhum vestígio de sangue. Em seguida, a investigação foi a 3 restaurantes de César, que estavam todos fechados. Em um dos lugares atrás do balcão, encontrou-se uma faca idêntica à que estava no depósito e que continha vestígios da mesma substância branca encontrada no corpo. A perícia comprovou que as facas eram do mesmo fabricante, da mesma marca e do mesmo modelo.
Foi então que os investigadores começaram a suspeitar que o corpo encontrado poderia ser de Heidi. Ao falar novamente com a mãe da garota, perguntaram se a filha usava algum tipo de colar e Glória afirmou que Heidi tinha um colar com pingente de coração. Em 27 de outubro de 2018, as investigações tiveram acesso ao teste de laboratório da Polícia Científica. Com a análise de todos os testes, uma digital encontrada em um dos galões de soda cáustica foi confirmada como de César Romano. Após serem feitas as análises de DNA nuclear do torso, que é a mais tradicional, que analisa o material herdado tanto do pai quanto da mãe, foi feita também um teste de DNA mitocondrial, que é aquele passado somente das mães para os filhos. Assim, obteve-se o resultado de que Glória tinha 99,998% de chance de ser a mãe da pessoa cujo torso foi encontrado dentro da mala. Com essa informação foi expedido um mandado de busca preventiva por César Romano, assim como um mandado de prisão internacional por suspeita de homicídio. Logo estava em todos os jornais de que o rei do cachopo estava desaparecido, sem ninguém ter sinais dele há semanas, e que o torso encontrado no depósito em Madrid era de sua ex-companheira. No início de outubro de 2018, devido às festas do Pilar, um grande evento que existe em Zaragoza, Raquel Contreras, dona de um bar chamado Bar Gerardo, estava em busca de contratar alguém para ajudar nas demandas, já que o movimento do bar iria aumentar. Eis que um rapaz apareceu para se candidatar à vaga e, como tinha um bom currículo, foi contratado como cozinheiro. A dona do bar, em depoimento, disse que ele era um rapaz muito divertido, que estava sempre cantando. O homem que se apresentava como José era, na verdade, César Romano. Em depoimentos posteriores, César justificou que passou aquele tempo em Zaragoza porque queria viver uma vida diferente. Por isso, mudou sua aparência e escondeu quem era de fato, alegando que não estava se escondendo da polícia e argumentando que, caso quisesse fugir, ele sairia da Espanha. Em 16 de novembro de 2018, 3 meses após o desaparecimento de César, foi divulgado que realmente havia sido expedido um mandado de busca contra ele. E logo, fotos do cozinheiro foragido estavam espalhados pelos jornais. Com isso, Raquel Contreras percebeu uma certa semelhança entre José, o novo cozinheiro que havia contratado há 3 meses, e César Romano, foragido há também 3 meses. Ela então decidiu ligar para a polícia e os oficiais foram até o restaurante A Paisana. Ao chegar, abordaram e levaram o suspeito, sem algemá-lo. O cozinheiro foi finalmente preso, novamente virando notícia pelo país. O tempo todo, César se declarou inocente, mostrando-se muito tranquilo com todas as perguntas feitas em seu depoimento. Tinha contrarrespostas para as evidências e afirmava que tratavam-se somente de indícios, dizendo que a polícia não tinha nenhuma prova concreta de que ele era o autor do crime. Ao ser questionado sobre a última vez em que falou com Heidi, o cozinheiro disse que teria sido no dia 5 de agosto em uma ligação feita para ele do celular da garota. Essa ligação foi confirmada pelas investigações através de um registro da chamada no celular de Heidi, porém o conteúdo da conversa não foi obtido. Antenas de celular captaram que ela estava na Praça de Legazpi quando fez a ligação, por volta das 5 da manhã. Nesse dia, a garota havia ido com um amigo a uma festa na Plaza de la Espanha, o que foi confirmado pela localização por satélite do celular. Porém, o amigo deixou de ter contato com ela por volta das 4 da manhã, quando eles saíram da festa e foram até a Praça de Legazpi de táxi. Ao ser questionado sobre a ligação, César disse que desconfiava da base que as investigações utilizaram para deduzir a autoria dele no crime. Ele alegou a improbabilidade de que após uma curta ligação entre ele e Heidi de menos de 30 segundos, ela tenha decidido ir até a casa dele e ele então tenha a matado, esquartejado e colocado o corpo na mala, além de sumir com o restante das partes, as quais nunca apareceram. César reafirmou de que não havia nenhuma prova de que Heidi tivesse ido até a sua casa e de que não havia nenhuma testemunha que tivesse visto ele assassinar a garota.
Os investigadores acreditam que Heidi foi morta no mesmo dia dessa ligação, já que não havia outros registros de chamada em seu celular após esse dia. Já César, no dia 5 de agosto, por volta das 17 horas, fez uma ligação solicitando um táxi. O taxista, que foi ouvido em julgamento, disse que encontrou um rapaz com uma mala muito pesada, a qual necessitou dos dois para ser levantada e guardada no porta-malas do carro. César justificou o peso dizendo que estava se mudando. O taxista também disse que o passageiro era bem arrogante e que ao chegar no destino solicitado, viu que era um depósito. Essa afirmação do motorista, somada à verificação de localização de seu celular, confirmou que César esteve no fatídico depósito naquele dia. Uma informação que foi muito útil e que teve um grande peso na investigação foi de que, a partir de registros de antenas de celulares, verificou-se de que César era a única pessoa ligada ao depósito que esteve próximo ao local no dia 13 de agosto. De acordo com César, no dia 10 de agosto de 2018, uma carga de cocaína de uma gangue conhecida da cidade havia sido roubada e Heidi estaria envolvida com isso. Ele relatou que um amigo de Heidi estaria procurando por ela, mas ao não encontrar, buscou César para poder conseguir mais informações do paradeiro da jovem. Segundo o próprio cozinheiro, ele foi levado por esse amigo a um local onde haviam 3 carros e algumas pessoas. Uma das pessoas presentes era Gustavo Câmara, dono do Bar Bacanal, aquele em que César havia arrumado confusão. Alejo, amigo de longa data de Heidi, também estava no local, assim como outras 3 pessoas que César não conhecia, sabendo unicamente que uma delas era um policial. Após algumas conversas, esse policial teria dito que César precisava parar de enrolação, pois sabia o paradeiro da negra, apelido pelo qual Heidi era conhecida por seus amigos. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.